Christopher talvez seja o personagem mais trágico que teve a sua história mais trágica mesmo de sofrimento da série Sopranos, né? Desde que a gente viu o Christopher pela primeira vez, né, já é apresentado toda a sua personalidade, né? Um cara meio impulsivo ali, né? Mas ainda carismático, que faz a gente gostar dele, né? E ao longo que a série vai se desenvolvendo, a gente vai vendo as camadas daquele personagem ali. Ele não almeja só suceder o seu tio Tony Soprano, né, que é o protagonista da nossa série. Não, ele tem camadas ali, ele tem um sonho diferente, tá? De todo aquele meio que ele acabou se envolvendo por ser família, ter uma família de sangue mesmo ali, que tem um pé no crime, né? Christopher nunca quis apenas dinheiro, ele não almejava respeito, né? Coisas que a gente já imagina em mafiosos mesmo, né? O cara que vive compulsivamente à procura de poder. Não, o Christopher não buscava isso, né? Claro que no decorrer da série as atitudes dele levavam a esse fim, né? O fim do dinheiro e tudo mais. Mas é colocado pra gente a prova que esse personagem almejava muito mais do que isso, né? O Christopher buscava atingir algo muito mais perigoso do que isso. Ele buscava significado nas coisas. O movimento do Christopher não é só tá ligado a uma série de violências ali que a série vai mostrando pra gente. Ele tem que ser um soldado muitas das vezes ali do Tony, fazer o trabalho sujo pro tio dele conseguir manter a família lucrando, toda aquela organização criminosa lucrando, né, dando certo. Ele precisava muitas das vezes sujar as mãos para aquilo continuar sendo um soldado, né, um mínimo soldado ali, um simples soldado, né. Não, o Christopher ele almejava algo muito maior do que isso. Toda aquela violência, ele tá se drogando a todo momento, a todo custo, para aguentar toda aquela pressão que era imposta nos ombros dele ali, tudo aquilo que ele via dia por dia, toda aquela violência que ele presenciava, né? Ele começou a violentar o próprio corpo dele, né? Ingerindo drogas cada vez mais pesadas ao ponto de os próprios familiares dele não conseguir mais conviver com ele, tá afetando até o próprio trabalho. Chegou a esse ponto. Mas o que mais impactava o personagem não era essa violência, né? Que acontecia com ele, que ele presenciava, não era isso que mais impactava ele. Era a falta de propósito que ele enxergava na própria existência ali. Ao longo da série inteira, a gente viu o personagem se questionando muitas das vezes: cadê o arco? Que os principais objetivos do Christopher não é suceder o tio dele, o Tommy, né? O Tony Soprano. É realmente virar escritor, né? Começar a sua carreira em Hollywood, ou simplesmente escrevendo livros, sendo ator. Esse é o real sonho do Christopher, mas ele se vê preso naquele mundo que a própria família dele inseriu ele. Foi meio sem escolha ali. Ele entrou naquele mundo, a família dele já era meio mafioso, né? Ele se meteu naquilo ali, ele era bom também, mas o verdadeiro sonho dele era outras, né? Ele chega num pensamento muito lógico, né? O arco do personagem, todo personagem numa história precisa ter um arco de desenvolvimento. Em determinado momento ali, ele fala pro Polly, né? Polly, que é outro personagem incrível da série, ele fala: Polly, cadê o meu arco, né? Você nunca pensou que tá vivendo na mesma, que nunca foi feliz, que nunca alcançou o que você realmente queria. E o Polly fala, né? O excelente personagem do Polly também fala que nunca se sentiu dessa forma mesmo, nunca se sentiu, talvez nunca tenha alcançado esse arco do Polly, mas mesmo assim ele continuava, né? Talvez ele não fosse feliz, mas ele continuava. E esse diálogo, esses pequenos diálogos de Soprano, é o que fazem essa série se tornar o que se tornou. E o personagem é que você vai lá e vê ele mudando, fazendo mudanças na sua vida.
no momento da série ele tenta parar com as drogas, estava muito viciado. Ele tenta focar mais em ser um mafioso, em ser mais leal ao seu tio, ser esse capanga, ser um soldado ali perfeito pro Tony, mas ele falha em tudo isso. Ele tenta ser um esposo, ele falha. Ele tenta ser, não ser mais um viciado, tenta parar com o vício, tenta ficar sóbrio, falha também. Nada que ele tenta fazer de fato traz uma mudança para ele ali, traz uma evolução. Ele fica preso nesse ciclo interminável, né? Isso dá um desgaste muito para ele, no mental dele, né? E ele nunca se vê capaz de talvez suceder o seu tio, né? Existe essa possibilidade ali na série. O próprio Tony Soprano fala que tá trabalhando, moldando o sobrinho dele para eventualmente no futuro se tornar o 01 do negócio, né? Mas ele não consegue enxergar o Christopher ou o próprio Tony Soprano, né, que é um egoísta, narcisista ali, tenta de todas as formas manipular o Christopher a troco de nada, muitas das vezes, tá? Como eu falei aqui, o Christopher chega e inicia a série sendo motorista ali do Tony Soprano, e à medida que vai avançando a série, ele vai evoluindo na organização. Mas ele não é indispensável, né? As ações do Christopher ali não gerariam tanto impacto assim se ele não existisse. E todo esse vazio, né? Por mais que se tenha dinheiro ali existente, né? Seja rios e rios de dinheiro que caem na mão do Christopher ali, mesmo assim ele se sente dispensável. O ambiente define muito o que vai ser o seu objetivo, se você vai conseguir ou não. Quantas pessoas hoje, quantos homens querem empreender, querem ter um propósito de liberdade, né, de investimento, querem tudo isso, né, alcançar o sucesso, mas não mudam o ambiente, permanecem no mesmo ambiente ali, que muitas das vezes puxa ou desincentiva, né, te puxa para baixo, ou realmente não te dá escada ali para você alcançar aquele objetivo, né? E o Christopher é o exemplo maior disso em Sopranos, né? Todo aquele ambiente que ele é envolvido, né, abraça ele de uma forma que é difícil sair, é difícil se desvencilhar daquele ambiente, né? Para o Christopher era difícil imaginar um futuro constantemente era sabotado, né, pelos próprios colegas ali da organização, pelo próprio tio que ele admirava. Constantemente ele era sabotado. Ele nunca se via como sucessor ideal ali, como um artista que poderia ser reconhecido, ou como um homem estável, amável ali, e muito menos respeitado, tá? Né? O Christopher tinha um potencial absurdo ali, né, para seguir qualquer um dos sonhos dele. Eu tenho certeza que ele se tornaria um grande mafioso ou um grande artista, mas em volta dele, as pessoas que estavam em volta dele puxavam ele constantemente para baixo, né? Em especial o tio dele, o Tony Soprano, né? Como eu já falei aqui, né, o Tony é um personagem controverso, ele foi muito importante, The Sopranos foi muito importante em um momento das séries de TV, teve um impacto muito significativo ali. Ele abriu ele deu passos no lago para depois séries como Game of Thrones, como Breaking Bad conseguirem nadar de braçadas, né? Que protagonistas, personagens cinzas, né? Personagens que não são bons, protagonistas que não são bonzinhos, que não tem um ideal ali de herói ou anti-herói, tá? Porque o Tony Soprano é realmente um vilão, ele é o vilão da história ali. De início você não percebe isso, tá? Você vê ali o cara gordinho, né, careca, e você gosta do cara, mafioso. Parece até uma sátira Poderoso Chefão de início assim, né? Eu me peguei muito pensando, o Soprano foi um dos primeiros personagens, ou foi o primeiro a abrir brecha para esse tipo de personagem surgir, né? E é muito importante, foi muito importante para a cultura no geral, a série The Sopranos e o personagem Tony Soprano, né? Por mais criminoso que ele seja, um monte de crime você vai ver ali, cara. Desde racismo a assassinato, tudo que você puder imaginar
que vai ter de crime ali e o Tony Soprano vai estar cometendo esses crimes, né? Mesmo assim, o telespectador se via torcendo para ele ganhar de outro mafioso, que ele não morresse, né? Só que pra mim não, tá? Pra mim, eu sempre torci contra o Tony Soprano, porque eu queria ver esse cara se ferrar. Por tudo que ele fez, as pessoas ao redor dele ali, a família dele. E assim, eu volto a falar, a troco de nada, tá? Não é que como no Walter White lá, Breaking Bad, ele precisasse manipular o Jesse para que o plano dele desse certo, né? Tinha um fim, você enxergava um fim, uma lógica naquilo ali. Não era porque o Walter White era 100% mal, né? Já aqui não. Em vários momentos ali, o Tony Soprano, principalmente com o Christopher ali, você vê um ar de maldade ali, a troco de nada, né? Puro narcisismo, pura ganância. Não ganância, porque o Christopher não era maior que ele, mas só do fato dele ver o Christopher minimamente bem, ele impactava nele, na percepção que ele tinha, né? As pessoas melhorando em volta dele, aquilo puxava ele para baixo, né? A Carmela ali, uma esposa que foi brutalmente humilhada durante a série inteira ali, colocou de chifre na cabeça da Carmela, é brincadeira. Mas quando a Carmela fala que teve pensamentos com outro homem ali, ele explode, né? Ele fica maluco, o Soprano desaba, fica louco e se separa depois disso com o Tony Soprano, né, o protagonista, com o Tony B, que é um primo do Tony Soprano, e com o Christopher, que é sobrinho do Tony Soprano, né? Todos família de sangue mesmo ali, né? Em determinado momento ali estão em uma missão, tá os três ali. Após essa missão ser concluída, eles começam a conversar tal, e o Tony Soprano motiva o Christopher voltar a beber, voltar ao vício. O Christopher estava lutando para sair do vício, estava há meses ali, passou por clínica de reabilitação e teve todo um rolo ali. E naquele momento o Christopher estava sóbrio, 100% sóbrio, só tomando água, Coca-Cola, refrigerante, sem ingerir nenhum tipo de droga. O Christopher que já estava indo para drogas muito, muito pesadas, a ponto de se matar, né? E o Tony vira para ele e fala para ele voltar a beber, né? A troco de nada. Porra, tu é um monstro maluco, velho. O cara fez isso a troco de nada, com o próprio sobrinho. Porque o Tony, por mais ganancioso que ele fosse e realmente ambicioso, ele ainda se preocupava e ficava com inveja de pessoas menores do que ele ali, porque ele não queria ver ninguém minimamente bem. Ele acaba sendo um exemplo máximo de que você pode ter ambição, você pode ter as ferramentas certas para alcançar esse objetivo, né? Pode ter visão, mas o ambiente vai moldar o seu destino.